Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre o lugar da mulher, efetivamente, em cargos, em posições na igreja. Será que esta é uma verdade que se sustenta, é uma necessidade para os nossos tempos? Será que o Papa Francisco vai acolher um pouco mais isso ou a reflexão vai por um outro lado? Bom, é o que estamos conversando nessa noite, aqui na nossa estante, claro, para as mulheres, de modo muito especial, este livro que você não pode deixar de ter. Já está aí na sua 9ª edição, da nossa querida Luzia Santiago, Eu Vi o Senhor. Está aí para você, pela editora Canção Nova. Eu Vi o Senhor, de Luzia Santiago, está aí na sua 9ª edição. Realmente uma experiência, uma meditação muito importante para você, então, mulher, muito importante. Claro, não é apenas para as mulheres, não é? Porque os homens também devem refletir e bem sobre isso. Aqui um outro livro muito interessante da Françoise Gange, Jesus e as Mulheres. Jesus e as Mulheres, aqui pela editora Voz. Você sabe que entre os discípulos de Jesus estavam ali narrados pelos evangelhos várias mulheres, não apenas Maria Madalena, mas também Marta, Maria e várias outras mulheres que acompanhavam o Senhor, mulheres pobres, mulheres de classe média, mulheres ricas, mulheres que de fato se encontraram com Jesus e tiveram suas vidas transformadas. Então, Jesus e as Mulheres, uma boa reflexão para você. Também aqui do querido doutor Roque Savioli, novo livro, Um Coração de Mulher. Está aí, doutor Roque, sempre presente conosco aqui na Canção Nova, além da sua esposa, ela que tem o programa Mais Saúde. Grande abraço, doutora Gisela. Está aí, Um Coração de Mulher, aqui pela editora Canção Nova. Está aí para você. E ainda do querido professor Felipe Aquino, este livro, O Socorro da Virgem Maria e as Suas 7 Dores. O Socorro da Virgem Maria, do professor Felipe Aquino, aqui pela editora Voz. Tá ok? Essa daqui pela editora Cleofas. Tá aí para você, O Socorro da Virgem Maria. Ok? Aqui algumas pequenas dicas para que você possa continuar a reflexão do que nós estamos conversando aqui. E claro, Hamilton, você também... Oi, Frei. Eu gostaria de voltar a esse livro, Jesus e as Mulheres, porque muitas vezes nós esquecemos, mas havia uma mulherada em torno de Jesus todo momento, mas sobretudo aos pés da cruz. João e as mulheres. E quem foi ao sepulcro? Correndo risco, naturalmente. As mulheres. Quem foram as primeiras videntes, segundo São João, foi uma mulher, Maria Madalena. Traduzindo, eu acho um livro muito importante, porque a gente muitas vezes esquece. Acha os 12 apóstolos, os discípulos, e a gente esquece as discípulas. Quem que se abriu a realidade do pecado? Uma mulher. Mas também quem se abriu a realidade da graça? Uma mulher. Então, quer dizer, as irmãs estão brincando, mas para dizer que as mulheres estão presentes realmente na história da salvação e na plenitude dos tempos e nos dias de hoje, de uma forma muito concreta. Se você for reparar, você que é padre especialmente, qual é o maior número de fiéis que você tem na sua paróquia? Conte lá nos bancos, homens ou mulheres? As mulheres. Então, meditar sobre esta ternura, esse carinho que o Papa Francisco tem tido com relação às mulheres, e começa a ter, porque estamos apenas no início do processo, que outros papas já tinham chamado a atenção, Bento XVI, mas especialmente João Paulo II, realmente é muito importante, não é verdade? Claro, se você quiser mandar um e-mail para a gente, pode mandar também em pauta@cançãonova.com para que você possa sugerir algum tema para debatermos aqui no nosso programa e também, claro, fazer o seu comentário, tá certo? O Frei Antônio Moser, já que o senhor falou dessa questão das figuras femininas na história da salvação, na igreja, eu gostaria de colocar aí o acréscimo desse detalhe que o Papa, ele está chamando a atenção. E aí a pergunta, eu fiz para a Yara, volto ela aqui para o senhor. De onde o Papa está trazendo isso? Ou seja, qual é a influência que o Papa Francisco está tendo? De onde ele está tirando essa percepção em relação à situação da mulher hoje na igreja? E claro, na sociedade, mas especialmente aqui no caso, na igreja. Veja bem, da experiência pastoral dele,
Buenos Aires. Isso, num artigo da teóloga Maria Clara Bingemer, tá? Que nós publicamos num livro, Papa Francisco, Perspectiva e Prospectivas de um Papado. Ela tem um artigo muito interessante se perguntando, não é, de onde veio esse certo, digamos assim, fascínio de Francisco pela temática da mulher. E ela atribui a abuela, ou seja, a avó dele. Né? Ele tinha muito carinho com a avó. E achei muito interessante a observação da Maria Clara, não é? Que é uma grande teóloga. Foi minha aluna, né? Mas em todo caso, uma grande teóloga. E aí o que acontece? Me chamou a atenção. Certamente a experiência pastoral. E é através da experiência pastoral que os sacerdotes podem se converter, ser menos solteirões, menos machistas, porque as mulheres, elas vão empurrando o padre, no bom sentido da palavra, não é, para ser menos rígido, menos autoritário, não tenha dúvida nenhuma. Então eu acho fundamental a gente resgatar, da experiência pastoral dele, sem dúvida nenhuma. E depois, naturalmente, algo da própria personalidade, não é? Sem dúvida, não sei nada da mãe dele, parece que morreu muito cedo, não sei nada, mas independentemente disso, as mulheres que o cercaram durante o seu ministério, seja como padre, seja como bispo, não é? E depois como cardeal. Tá certo. Olha, e você aí na sua casa, as mulheres aí nas nossas ruas, no nosso Brasil, e você, o que acha? Qual tem sido a sua opinião em relação à participação das mulheres na igreja? Dê a sua opinião, nós agora vamos acompanhar o que as pessoas disseram na rua. Então vamos ver. A mulher tem mais assim sentimento, coração, então ela sempre dá tudo que tem de bom. A mulher tem mais, como se diz, tempo mais livre, mas ela tem mais tempo para ajudar as pessoas. Porque a mulher é muito importante na vida da igreja, muito importante. E as mulheres hoje estão bem qualificadas, ela tem mais condições, mais estudiosas que o homem. Eu acho mais importante pelo trabalho que ela desempenha na igreja e na comunidade, né? A mulher tem o dom, né? Tem o dom da palavra, de dedicação familiar e tudo. Né? Então a oração dela agrada a Deus. Assim como Nossa Senhora, na pureza, na sensibilidade dela, agradou a Deus, a mulher na igreja é uma força imensa. Tá aí, uma força imensa. É isso mesmo, Hilda? Isso mesmo, eu acredito. E a gente percebe isso, a gente toca isso na vida da igreja hoje. Eu gostei aqui, sobretudo, de duas observações. O coração, quer dizer, a mulher, o coração, a ternura, e depois sensibilidade. Né? E como o Papa Francisco é um homem muito sensível, a gente logo percebe, muito emocional, mas no bom sentido da palavra, ele se alegra, ele, digamos, manifesta o seu entusiasmo, assim com muita espontaneidade. Então, eu acho essa sensibilidade e essa força imensa que talvez a gente não tenha aproveitado devidamente durante todo o tempo. Nos últimos decênios, sem dúvida nenhuma, como a gente viu, desde a década de 60 para frente, uma presença maior. Mas se você olha para trás, ainda na minha infância, que não é tão distante, mulheres de um lado, homens do outro lado na igreja. Mulheres ficavam à esquerda e os homens à direita. Não é? Então, só isso já era sintomático. Aí você tinha a adoração para os homens, a adoração para as mulheres, não é? Quer dizer, a adoração do Santíssimo. Traduzindo, havia uma certa, eu diria assim, rachadura, não é? E que com o Concílio Vaticano II, com os movimentos sociais, aquilo foi tomando um outro vulto e hoje eu concordo com aquele senhor, é uma força muito grande, a força feminina na igreja e na sociedade. E nós só temos a ganhar com isso. Aliás, e se não fossem as mulheres, não é o que seria da igreja de nós padres especialmente. Mas aí, apesar disso, Hilda, na experiência pastoral aí cotidiana, há muitas mulheres que se sentem discriminadas ainda dentro da própria igreja, deixadas um pouco de lado, viram apenas uma espécie de mão de obra, já que
papel para toda obra, como é que chama? Mão de obra? Pau para toda obra, pau para toda popularmente obra, falando. essa é a expressão mais exata. Então se sentem um pouco diminuídas, ficam um pouco marginalizadas. É uma coisa meio contraditória, se por um lado ela tem uma importância muito grande, mas por que por outro lado ainda precisa passar por essas situações? O que está faltando então aí? Então, eu acredito que, por um lado, precisamos, mulheres minhas irmãs, né, descobrirmos a força, o que de fato é essa força, que foi tão bem colocado também pelo entrevistado, pelo Frei, o que de fato é essa força. Existe um dom, até muito lembrado pelo Papa Francisco, o dom da maternidade, quando ele até se remete à misericórdia de Deus, dizendo que Deus, a misericórdia é a capacidade de Deus de, como uma mãe, entrar na história dos feridos e os salvar e os resgatar. Estou comparando como uma mãe, o próprio amor de Deus, o amor materno e esse dom da maternidade que nós mulheres trazemos. Independente de sermos mães, biologicamente falando ou não, mas existe um dom. E esse dom nos torna sensíveis ao coração do homem, dos flagelos de hoje. E isso traz a nós uma força efetiva muito grande vindo desse dom da maternidade que nós trazemos. Então, por um lado, nós efetivamos isso no trabalho pastoral, nos engajamentos, levando à frente projetos. Por outro lado, existe, de fato, até resquícios, né, dessa questão da cultura machista, do feminismo também, que são dois extremos, não, nenhum nem o outro é a resposta, assim, mas são dois extremos que traz esse desconforto, talvez por eu não ter uma função específica. Não sei se isso é o que solucionaria a inquietação que nós trazemos. Eu acredito que seja algo muito mais do que isso, sabe? Por um lado, existe a necessidade de um rompimento mesmo com essa cultura machista que discrimina, que coloca um pouco de lado, e isso vem sendo, assim, uma mentalidade não quebra de uma hora para outra, né? Levou um tempo para ser construída. Eu acredito que é o tempo favorável que vai se quebrando esses paradigmas colocados. Não, as mulheres... Por outro lado, também acredito que, à medida em que nós vivermos também a nossa identidade plenamente falando mesmo, isso vai acontecendo em consequência e acompanhando também o que nós vivemos hoje na cultura. Como na década de 70 existia toda uma mentalidade da época, não dá para analisar também a realidade da igreja fora da realidade cultural que se vivia naquele tempo. Então, hoje, a realidade cultural que nós vivemos vai exigindo esse protagonismo mais efetivo das mulheres. Não é uma ocupação de função, repito, né? E esse protagonismo, Frei Antônio Moser, né? O senhor verifica que com o Papa agora ele tende de fato a se expandir, porque nós estamos falando de um protagonismo não em termos apenas de celebração eucarística, mas estamos falando do ponto de vista da catequese, que até anda um pouco fragilizada em termos de Brasil, do ponto de vista da teologia. Hoje há mais mulheres fazendo teologia, mas talvez ainda esteja muito aquém do número que deveríamos ter realmente, do ponto de vista, obviamente, das lideranças, porque não é apenas função, assumir um cargo, a liderança, liderar a comunidade sempre vai precisar de líderes, e o padre não pode ser nunca o único ou o último, né? Você precisa ter pessoas ali para fazer isso. Então, talvez seja um pouco mais nesse sentido que o Papa ele esteja tentando evidenciar esse chamado lugar, não é, na igreja, não apenas no que tange as funções, mas muito mais a essa amplitude? Sem dúvida nenhuma, você tocou num ponto que eu acho de importância vital, que é a teologia. Normalmente, a teologia significava aquilo que os homens pensaram, não é, sobre Deus, sobre os mistérios da Santíssima Trindade, sobre Jesus Cristo. E poucas vezes, eu diria assim, a mulher teve oportunidade. Claro que tem essas santas aí, das quais eu já falei, que tem escritos, por exemplo, uma Santa Catarina de Sena, não é, uma Santa Teresa d'Ávila. Eu não quero dizer que não tenha no passado, mas o fato é que a teologia, ela foi ganhando uma nova configuração na medida em que as mulheres foram estudando a teologia e se transformaram em professoras. Por exemplo, na PUC do Rio tem uma porção, lá em São Paulo, várias universidades que eu conheço, fora as que a gente evidentemente não conhece, em todas as cidades, certamente em Belo Horizonte. Então, mulheres que se dedicam digamos, ao estudo da teologia, que não só
ou ensinam, mas escrevem, publicam, defendem as suas ideias. E sempre tem um toque diferente, não há dúvida nenhuma. Agora, esse protagonismo, ele se dá também através da teologia, porque a teologia, é que de alguma forma vai configurando a maneira de ser e de pensar da igreja. Então, se for só masculina, será uma igreja masculina. Se a maneira de pensar for também feminina, então vai haver essa conjugação. Mas eu queria pegar assim um restinho da colocação, né, que a Hilda fez, aliás, muito bem, no sentido, como explicar que um certo número de mulheres se sentem frustradas da igreja. Não é? Eu ousaria fazer uma interpretação psicológica. São, digamos, frustrações pessoais, como todo homem também tem, assim Claro. também tem mulher, tem frustração. Frustrações na família, marido, filhos, parentes, etc. Ressentimentos. Traduzindo, a mulher não é automaticamente santa, não é? Então ela vai ter que, eu diria, se trabalhar para não cair nos vícios nos quais nós homens caímos, do autoritarismo, da insensibilidade. Então é uma luta constante, não é? E eu acho que quando o Papa fala em protagonismo, ele imagina esse tipo de mulher que não perde a ternura, que não perde suas características, mas que vai contribuir para criar uma nova fisionomia da igreja. Tá certo. Olha, nós vamos para mais um intervalo, pois é, o tempo passa rápido, mas aguenta aí, porque queremos no terceiro bloco chegar aí a algumas conclusões, porque estamos aqui um pouco olhando a situação, o que foi o passado, o que mais ou menos reflete o presente, mas ficam aí algumas questões que devem ser respondidas no nosso próximo bloco. E que questões são essas? Termos concretos. Você acha que o Papa vai, para recuperar ou sublinhar o lugar efetivo da mulher na igreja, abrir a exceção para algum caráter de ordenação? Será que vai contemplar alguma função definida? É uma questão. Ou o Papa quer realmente isso daí, não é sublinhar essa presença um pouco mais pedagógica e menos impositiva da mulher? Enfim, nós vamos tentar chegar a algumas conclusões aqui no nosso terceiro bloco, então você não saia daí, que nós retornaremos já já com o programa em pauta.